Professor, uma internauta pergunta: a desencarnação em massa, como mostra nas tragédias do Rio Grande do Sul, que é bem atual, e como aconteceu em Brumadinho e outras, como o Espiritismo pode nos esclarecer? Como disse no primeiro bloco, e volto a repetir, Deus não erra. Aquela pessoa do comércio proprietário que ele regula a sua balança para lesar o seu freguês em 100 gramas em cada quilo pesado. Quantos ele atende por dia? Ao final do dia, quantos quilos ele tem de, aspas, vantagens? Quantos são esses comerciantes? Em quais lugares eles estão? Quantas pessoas que desviam um pouquinho da merenda escolar para levar para casa um pedaço de carne para fazer um churrasco no final do mês? Quantos que dentro do sistema público, daquela prestação de serviço, cobra propina para dar um andamento no teu processo? Quantos milhares estão fazendo isso? E vão se somando. Quantos erram propositalmente numa mesa de cirurgia para matar o paciente? Quantos de nós estamos aí borbulhando de erros? O tsunami na Ásia não acabou somente com pessoas locais. Quantas pessoas estavam em volta daquela cidade? Quantas pessoas estavam nos hotéis da Rússia, da China, dos Estados Unidos, do Brasil? Quantas criaturas estavam lá desfrutando do turismo, do dinheiro que veio daquelas 100 gramas diárias afanada, das merendas escolares? Quantos estavam ali reunidos para que de uma só vez pudessem expurgar o processo que estavam passando? No desastre na China com o avião, tinham pessoas de todas as nacionalidades, tinham variados, e que acertaram as suas contas no desastre. Então, no Rio Grande do Sul, só existe gaúcho nato lá? Existe gaúcho, existe paranaense, existe catarinense, existe matogrossense, existem pessoas do Rio de Janeiro que foram para lá, estavam lá no turismo, de São Paulo. Quantas criaturas estavam reunidas que sequer imaginavam nessa catástrofe? A reunião das pessoas que cometeram os seus delitos variados em vários lugares se reúnem para pagar uma fatura que se comprometeram. E como é usado o processo de chuvas, uma barragem, por exemplo, que ficou durante 40 anos sem manutenção, tinham 9 bombas, só funcionavam 2, as comportas não abriram. É a criação da catástrofe pela mão dos homens, porque se tivesse tudo certinho, provavelmente não houvesse isso, mas essas pessoas que foram responsáveis já estão comprometidas, já estão pagando.
e as que estavam fora do Rio Grande do Sul, dessas cidades que foram todas alagadas, irão também responder pelos seus erros. E nós temos que pensar de uma forma ampla e entender que o planeta Terra é 70% de água. As placas tectônicas, as porções que estão em cima, tem líquido embaixo. Se movem, balançam e acontece a catástrofe como forma de processo natural. Em Brumadinho, quantas vezes, quantos relatórios foram trazidos à baila demonstrando que havia fissuras que poderia conter o rompimento. Mas tinha gente muito grande, tinha senador da República, que ainda está lá no Senado, ganhando bilhões com esse processo que foi causado pelas fissuras que os responsáveis não conseguiram ter forças para arrumar, porque não havia dinheiro para entregar para a arrumação, porque não sobrava, porque o dinheiro estava sendo desviado para as festas, aquelas festas embaladas pelo sexo, pela droga e pelo poder. O desastre é forma natural da gente pagar as nossas dívidas. Pois não? Professor, o desastre é uma forma da gente se ajustar e pagar as nossas dívidas. Existe uma possibilidade disso ser evitado? Às vezes as literaturas nos mostram que tem como, pelo amor. A doutrina explica isso? Claro. Não evitado, talvez eu usei a palavra errada, amenizado. Seria isso, professor? Claro. Vamos aqui relembrar de Joana de Cusa, que é a encarnação antes da nossa Joana de Ângeles. Vamos lembrar que Joana de Cusa estava, e Joana de Ângeles fala que foi o momento mais difícil da reencarnação para ela, quando ela e o seu filho estavam amarrados na pilha de madeiras, na haste, e que já tinha passado betume nela e no filho, e iria tocar fogo na fogueira e incendiar. E diziam para ela, para o filho dela ouvir também, renuncia a este teu Jesus. Ela dizia, não renuncio. Vamos, você vai morrer pelo fogo que irá te consumir para sempre. Esse Jesus não vai te salvar. Ela dizia, não renuncio. E o filho dela gritava para ela, renuncia, mamãe, renuncia. Ela disse, não posso, em lágrimas ela dizia, não posso, meu filho. Jesus é o nosso Salvador, mas nós vamos ser queimados. Aquela adolescência que ainda não tinha a maturidade para entender. E então eles tocaram fogo na fogueira. Quem veio buscar Joana de Cusa? O próprio Cristo, que não deixou que o Espírito se queimasse. É uma coisa que a gente tem que compreender para ficar mais fácil a nossa visão, para nós termos uma visão mais apurada. Nós não somos, nós carnes, não temos um espírito. O espírito tem uma vestimenta de carne. A carne lá irá fenecer. O espírito não. O espírito volta para a pátria espiritual.
a vida não cessa. Tudo que é matéria se desfaz. O espírito é imortal e indestrutível. Então, com essa visão segura, acreditando nisso, aí nós vamos entender o amor. Jesus veio nos trazer, nos demonstrar, falar e exemplificar que o amor tudo pode, o amor tudo suporta, o amor vence tudo. Então, eu costumo falar nas palestras que faço e digo, responda você mesmo, para você. Você é capaz de modificar o mundo do jeito que está? E aí eu respondo, perguntando para mim, eu respondo. Claro que eu posso modificar o mundo, eu me modificando, eu melhorando a mim mesmo, porque aí eu passo a contagiar os que estão à minha volta. A minha esposa, os meus filhos, os meus netos, todos aqueles que estão à minha volta, os meus alunos, eles vão se modificando e a modificação deles vão contagiando outras pessoas. É um processo demorado, mas perceba que nós já estamos há 2000 anos recalcitrando, indo e voltando. Quando é que nós vamos aprender? Quando a gente aceitar o amor, a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a amenização individual da pessoa nessa catástrofe, ela é patente. Aqueles que creem, que sabem que essa vida é passageira, eles, mesmo aqueles que desencarnaram, com esta crença, com essa certeza, como Jesus, até no último suspiro, no derradeiro, ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E diz, no final, meu Pai, eu te entrego o meu espírito, e tomba a cabeça. Então, aqueles que morreram com essa crença em Deus, que Ele é o Criador, que Ele nos dá o sopro da vida e nos retira, esses foram salvos pelo amor, pelos benfeitores da espiritualidade. E há aqueles que ainda estão lutando, empurrando seus barcos e correndo atrás daqueles que precisam ser salvos. Mas todos precisam ser salvos? Aí a gente percebe que muitos estão sendo salvos, outros não deram tempo. Então, essa movimentação da vida é que o Espiritismo, o Consolador, nos traz a resposta. Pois não. Poderíamos dizer que seria uma pedagogia para nós todos, não só para os nossos irmãos que estão passando por isso no Rio Grande do Sul, mas todos nós. Entre todas as guerras, tudo é ensinamento, tudo é para despertar o que nós temos de melhor, o amor. Professor, o nosso tempo acabou, nós vamos ficando por aqui. É sempre um prazer estar com vocês. Nós nos encontraremos bem breve com outro programa, As Coisas da Vida e do Espírito. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz. Muita paz.